Obrigado, Nico. Bom, o que eu vou falar hoje para vocês aqui é o resultado de um artigo que foi publicado no final do ano, no início do ano passado, Logos Episteme, e o que eu vou tentar apresentar é uma tentativa de fato, apresentar que conhecimento e entendimento, eles podem ser vistos como o mesmo tipo de estado, que é aquilo que eu vou chamar de um achievement ou uma conquista, mas eles estão enfatizando diferentes aspectos dessa conquista. Qual que é a motivação por trás? Bom, há uma série de epistemólogos que têm defendido, como a Eldin, por exemplo, Van Wyk, e outros que têm defendido que o entendimento ele é distinto do conhecimento, né? Que ele tem características sui generis e deveria ser visto, de fato, como um tipo distinto de estados epistêmicos. E eu tentando defender, então, que talvez não, e as razões para poder pensar que seriam distintos não são, assim, tão boas razões. Bom, o percurso que eu vou fazer aqui, eu vou apresentar também aquilo que eu chamo de concepções intelectualistas, tanto do conhecimento do entendimento. Essa é uma segunda motivação que eu tenho, então, nesse trabalho. Não só mostrar que entendimento e conhecimento são faces de um mesmo estado, que são a conquista, mas também tentar defender uma espécie de anti-intelectualismo, tanto em relação ao conhecimento e, mais dificilmente, em relação ao entendimento, onde parece que alguma forma de intelectualismo X-File, então ele faz lá o rol dos seus experimentos e tem dito que as pessoas não são resistentes a atribuir conhecimento naquelas situações em que há sorte ambiental. Então, por exemplo, naquele caso do livro, o sujeito pegou o livro correto, leu sobre a história do Rio Grande do Sul, então a maior parte das pessoas que são apresentadas a esse experimento, talvez só os filósofos vão dizer que não, tem algum problema ali, mas as pessoas comuns diriam que, bom, parece que não tem nenhum grande empecilho naquela situação para obter conhecimento. Bom, eu não vou ir pelo lado do John Purdy, embora eu acho que possa ser promissor, mas o principal ponto é que, de fato, a intuição, né, digamos assim, anti-luck, ela é muito forte quando nós pensamos no caso do conhecimento e teria que ver também como que esses experimentos rodaram para ver exatamente o que está sendo apurado e assim por diante. Mas o principal também é que, ainda que eu aceite também esses experimentos, ainda que eles estejam sendo muito bem formulados, quando a gente pensa sobre a noção do conhecimento e a gente oferece, digamos assim, uma resposta sobre a natureza do conhecimento, são uma série de considerações normativas mais amplas que vão entrar em jogo também. Ou seja, não é só o resultado empírico por si mesmo vai decidir a questão sobre qual que é a natureza do conhecimento. Posso dizer que as atribuições de conhecimento que cada indivíduo estão fazendo, elas podem estar equivocadas, elas podem estar não são adequadas, dada uma definição que eu vou defender da noção de conhecimento em função de uma série de considerações normativas.
Mas eu posso dizer também que esse é o ponto principal, que as habilidades, que esse é o ponto que o Alan Miller vai defender e que eu tenho defendido também com base aqui na ecologia psicológica, que habilidades elas não podem ser exercidas em ambientes que não são favoráveis. Então, se de fato o indivíduo não está num ambiente favorável, ou seja, se muito facilmente ele poderia, no caso da Kate, muito facilmente ela poderia ter, os instrumentos poderiam estar mal funcionando, então ela não está exercendo efetivamente as suas habilidades experimentais, as suas habilidades teóricas. O que ela está fazendo ali é tentando exercer as suas habilidades experimentais. Então, o que está sendo colocado aqui na noção de habilidade é tentar, de fato, fazer uma forte associação entre o exercício e o seu sucesso. Então, é isso que é chamado pelo Miller da tese do sucesso, ou seja, da nossa própria concepção do que seja uma habilidade, que quando ela é exercida, é uma manifestação dessa habilidade. Então, a manifestação dessa habilidade é a obtenção de um caso de sucesso. Quando você não tem um caso de sucesso, você não manifestou a habilidade, você tentou manifestar aquela habilidade. Isso pode parecer para um internalista talvez um pouco contra-intuitivo, que você gostaria de dizer que em uma série de situações você manifestou, você exerceu a sua habilidade, ainda que você não tivesse obtido sucesso. O Alan Miller vai dizer que não, que a gente tem que entender que na verdade há uma conexão muito forte entre a habilidade e o ambiente, elas são talhadas para determinados ambientes. Porque, bom, esse é um ponto que em outros artigos eu tento substanciar, que eu estou assumindo, não vou defender ele aqui, mas o ponto central é que há uma conexão forte entre a noção de habilidade e a noção de ambiente, de tal modo que há, digamos assim, um complemento entre uma coisa e outra. É por isso que eu defenderia, por exemplo, a tese do Miller da condição aqui do sucesso. Mas se essa condição, que serve aqui para os meus propósitos aqui hoje, se essa condição estiver correta, então eu posso manter a tese de que habilidades, que exercícios dessas habilidades, elas vão me dar uma conquista, uma realização, uma conquista cognitiva e, portanto, eu não vou ter mais aquela assimetria que foi sugerido antes, que o Pritchard defende, que eu posso ter casos de realização cognitiva que não são casos de conhecimento, que eu vou tentar sugerir que as duas coisas vão dar juntas. Quando você exerce as habilidades, e exerce, então vai ser um caso de sucesso, vai ser um caso de realização. Quando você tentou, mas falhou em exercer essas habilidades, então você não teve uma realização. Porque a realização, por definição, seria justamente o exercício da habilidade. Mas como o exercício sempre vai envolver o sucesso, então conhecimento e exercício sempre andarão juntos. Então, se a gente pega lá o caso do experimento do McDowell, né, a pessoa que está lá naquele experimento científico, tentando identificar as cores, a gente pode imaginar que duas coisas efetivamente podem acontecer, que são aquelas que eu relatei. Uma das coisas é dizer que, naquele cenário em que a pessoa não é capaz de discriminar a situação em que as condições de iluminação são boas e ruins, ela não exerceu a sua habilidade de detectar as cores, ainda que ela esteja olhando para um fundo vermelho em condições adequadas de iluminação. Mas como o ambiente como um todo ele é inseguro para ela, ela não está exercendo a sua habilidade de detectar cores, porque a habilidade de detectar cores envolve justamente um afinamento entre essa habilidade e o seu ambiente. Um ambiente que normalmente nós nos encontramos nele, um ambiente onde normalmente não há essa possibilidade das condições de iluminação estarem trocando de um momento para o outro. Não é esse o ambiente, é um ambiente onde as condições de iluminação podem muito facilmente serem alteradas, então ela não está exercendo efetivamente a sua habilidade de discriminar as cores. A não ser que, como eu sugeri, ela pudesse efetivamente eliminar, num caso particular, aquela possibilidade contrária. Talvez fazer uma associação entre as expressões faciais do experimentador e as condições de iluminação. Mas sim, ela poderia ter exercido essa habilidade de discriminação. Mas aí eu consigo manter as duas coisas, né? Se numa situação não exerceu e, portanto, não tem realização,
e na outra situação ela exerceu a sua habilidade de discriminação e aí tem uma realização. E vamos ter conhecimento e vamos ter juntamente também entendimento. Bom, feita essa unificação, ou seja, usando a noção de realização e dizendo que não há uma grande diferença então entre conhecimento e entendimento, de qualquer modo parece intuitivamente dizer que esses dois conceitos eles estão apontando pelo menos para características ou aspectos distintos da realização cognitiva, né? Ou seja, da conquista cognitiva. E o meu ponto é justamente esse. Quando eu chamo um episódio, então nos dois casos, é isso que eu estou chamando a atenção, seja conhecimento, seja entendimento, conhecimento ou entendimento é o resultado do exercício das nossas habilidades ou virtudes intelectuais. Quando eu chamo de conhecimento, eu estou enfatizando o aspecto do sucesso. Quando eu chamo de entendimento, eu estou chamando a atenção para o fato de que aquele episódio ele resulta do exercício de uma habilidade. Então, são dois aspectos diferentes do mesmo estado, do mesmo episódio que resultou do exercício dessa habilidade, mas eu estou chamando a atenção para aspectos distintos. No caso, o sucesso, no outro caso, o próprio exercício da habilidade. Bom, e como que isso vai me ajudar a me oferecer, digamos assim, uma compreensão, de qualquer modo, unificada aqui entre conhecimento e entendimento, que de alguma maneira aponta para a segunda tese. Então, até agora, supostamente, eu consegui defender a primeira tese que eu coloquei para vocês. Não há uma diferença substancial entre entendimento e conhecimento, mas eu disse também no início que eu iria tentar enfraquecer um pouco aquelas demandas reflexivas e intelectualistas, como eu coloquei, que normalmente são associadas tanto à concepção de conhecimento, no caso do Pritchard, no caso do McDowell, como no caso também do entendimento, na situação da Zagzebski, por exemplo. E a minha ideia, então, é oferecer a ideia de que, bom, vamos pensar no entendimento como sendo primordialmente entendimento prático. E, na verdade, a ideia é bastante simples. A ideia é de que eu entendo sobre um determinado objeto, sobre um determinado assunto, sobre uma determinada proposição, na medida em que eu sou capaz de realizar uma série de tarefas cognitivas com esse objeto, com essa proposição e assim por diante. Então, o entendimento ele pode ter como alvo tanto uma composição musical, pode ter como alvo uma teoria como um todo, pode ter como alvo uma afirmação em particular, mas basicamente eu posso dizer que o indivíduo manifesta ou tem entendimento em relação a esse item na medida em que ele consegue resolver uma série de tarefas com esse item. Isso é interessante porque, bom, essa ideia a gente já encontra também algum lastro, né, em outros autores, como Riget e Wilkenfeld. O primeiro vai dizer que cientistas entendem uma teoria se eles têm as habilidades para utilizá-las de uma maneira frutífera. E o segundo, um agente entende quando ele possui uma representação do que é entendido suficientemente robusta para ser manipulada para propósitos inferenciais e práticos. Aqui eu vou ignorar um pouco a ideia de representação, porque o meu ponto é dizer que o indivíduo ele tem, digamos, know-how, ele tem conhecimento prático sobre, ou conhecimento prático do que fazer com um determinado item. E isso aqui é um entendimento, é isso que vai fazer com que ele manifeste algum tipo de entendimento. E é interessante que eu posso voltar com a ideia lá de gradação, que a gente viu no início, com o exemplo do estudante, e explicar por que há uma diferença entre o estudante, por exemplo, e o professor. Enquanto o estudante, ainda que esteja progredindo, começa paulatinamente a fazer uma série de coisas mais com aquela proposição, ele ainda comparativamente faz muito menos coisas com aquela proposição. Então talvez agora ele consiga oferecer uma explicação. Amanhã, depois ele oferece duas. Daqui 1 mês, daqui 3 meses, talvez ele consiga aplicar para uma grande diversidade de casos. E ao longo de 1 ano ele dominou o sistema newtoniano completamente, de tal modo que talvez ele esteja a par já da situação do seu professor. E aí eu vou dizer que ele é um competente completo em relação à física newtoniana. Mas basicamente o que ele está fazendo aqui é ampliando as suas possibilidades de utilizar aquele conjunto de proposições ou aquela proposição específica para resolver uma série de tarefas, né? E isso vale tanto para a percepção, isso vale para o conhecimento, sem fazer nenhuma discriminação. Como eu disse, na verdade, o ponto central é que eu vou entender o entendimento em relação à habilidade do indivíduo de usar um determinado item para resolver uma série de tarefas. O item pode ser
exatamente qualquer coisa, e as tarefas também podem ser as mais variadas. O que isso me ajuda com respeito ao intelectualismo? Porque eu estou dizendo, bom, de fato, eu posso dizer que mesmo numa situação em que o indivíduo ainda não é capaz de oferecer uma grande gama de explicação com respeito a um determinado item, uma determinada proposição, ele já oferece, se ele consegue fazer alguma coisa com aquela afirmação, ele já oferece algum tipo de entendimento. Isso coaduna muito bem, por exemplo, com a explicação que o próprio Thomas Kuhn vai dar de como que o aprendiz está absorvendo, digamos assim, a ciência pela primeira vez. Então, no meio lá das estruturas das evoluções científicas, o Thomas Kuhn vai dizer, bom, o aprendiz ele não aprende um conjunto de regras por meio das quais ele vai aplicar aos casos no qual ele se encontra. O que ele faz, ele absorve aquilo que ele chama então de um exemplar, um paradigma, e com base nessa absorção desse paradigma, que é uma espécie de know-how, ele vai aplicando a casos aparentados, ou seja, ele aprendeu uma solução para um determinado problema e ele vai tentando aplicar aquele mesmo caso para soluções, para situações aparentadas, porque ele tem agora, digamos assim, uma habilidade de resolver problemas aparentados àquele do exemplar, que foi resolvido na situação do exemplar. Então é muito mais um saber fazer que o cientista primariamente tem, do que digamos, como o Ryan coloca ali, um saber que então, são habilidades que o cientista ele vai adquirindo, que ele vai aprimorando ao longo da sua aprendizagem. Então, inicialmente ele já tem algum entendimento, ainda que pequeno, e ele vai progredindo esse conhecimento à medida que ele vai adquirindo novas habilidades. O requisito da explicação é necessário? Eu vou dizer, bom, depende do que ele está fazendo. Se a gente está pensando na situação do aprendiz, não muito. Né? Como disse, o aprendiz está primordialmente tentando aplicar aquele exemplar a outros casos. Ele não precisa necessariamente estar já em condições de oferecer uma explicação de por que aquele exemplar é bom, de quais são as leis mais gerais que subsumem, digamos, aquele exemplar e assim por diante. Num segundo momento, se ele está já num contexto onde ele precisa articular o paradigma como um todo, durante a ciência normal, uma das coisas que vai ser feita é justamente fazer uma articulação teórica mais precisa daquilo, aí, bom, de fato, ele vai ter que adquirir uma série de habilidades explicativas para conseguir resolver essas tarefas específicas. Mas não há uma demanda, digamos assim, do entendimento que o sujeito precisa oferecer explicações. Desde que ele já tenha alguma habilidade, ele já está manifestando alguma espécie de entendimento. Eu diria a mesma coisa também no caso da percepção e assim por diante. Então, a ênfase aqui é, de fato, capturar a ideia de que o entendimento ele é primordialmente prático e ele é manifesto nas nossas habilidades, né, porque a gente chama de know-how. E por isso o intelectualismo ele não é uma posição de default. Significa que o intelectualismo, ou seja, a ideia de que cognição de segunda ordem é sempre relevante? Claro que não, como eu estou dizendo, dependendo do tipo de tarefa, uma cognição de segunda ordem ela pode vir a ser extremamente relevante, mas ela não é por default, para todo o caso, um requerimento. Vai depender da tarefa na qual você se encontra. Então, concordando aqui em gênero e grau com o Ryle, um cientista ele é primariamente alguém que sabe fazer e apenas secundariamente alguém que sabe, né, alguma coisa, no sentido de ser capaz agora de oferecer explicações e assim por diante. Bom, dificuldades certamente tem, não estou ignorando a possibilidade de que fazendo esses experimentos empíricos, a gente, na verdade não são experimentos empíricos, mas um ouvido como o do Austin, mais atento sobre os diferentes usos de entendimento e conhecimento, certamente vai ter alguns usos que talvez essa abordagem unificada aqui não vai capturar, e em algum momento eu vou precisar explicar essas supostas diferenças. A outra questão também que pode ensejar alguma resistência é a ideia de que, bom, como eu defini o conhecimento, o entendimento aqui, em relação a um item que pode ser tantas coisas, isso pode gerar dificuldades também, já que, bom, alguns vão dizer que eu estou misturando alhos com bugalhos, né? Digamos assim, uma coisa é você entender uma teoria, uma coisa é você entender... o sujeito tem um grande entendimento, ele entende muito de sapatos. O que significa isso? Bom, significa que ele sabe fazer um sapato, por exemplo. E isso é muito diferente de o sujeito entende muito da física newtoniana. O que significa isso? Bom, significa que ele é capaz de oferecer uma série de explicações sobre os principais princípios newtonianos.
Alguns vão dizer que são duas coisas muito diferentes. Eu vou dizer, bom, podem até ser diferentes, mas o ponto unificador é que eu estou falando de habilidades. Nos dois casos, o sujeito é capaz de produzir um sapato, no outro caso, o sujeito é capaz de resolver uma série de problemas com um corpo teórico. Então, no fundo, eu teria a matriz central da noção de habilidades práticas como aquilo que explica a noção de entendimento e o conhecimento. Bom, essas habilidades sendo exercidas, vai vir uma situação de sucesso que elimina os dois tipos de sorte, a verídica e a ambiental, e eu terei casos de conhecimento. A questão se eu chamo de conhecimento ou de entendimento vai depender daquilo que eu quero no contexto assinalar como sendo o aspecto crucial. Se eu quero assinalar o sucesso ou se eu quero assinalar aquilo que vai me oferecer, digamos, a possibilidade de fazer uma avaliação de crédito ao indivíduo. Quando eu quero fazer uma avaliação de crédito ao indivíduo, eu tenho que assinalar não o aspecto do sucesso, mas o aspecto de que aquele estado que ele tem é o resultado do exercício das suas habilidades, né, empíricas, experimentais, teóricas e assim por diante. Mas, sem dúvida, tem problemas grandes. E, bom, acho que é isso. Obrigado.